A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com todos vocês e seus familiares. Iniciamos o programa Fé Católica e a nossa catequese sobre a campanha da Fraternidade 2021. A campanha da Fraternidade sempre insistiu na dimensão profética da vivência da fé. O profeta é alguém que, tendo acolhido a palavra de Deus, percebe o descompasso entre ela e a realidade e passa então a alertar o povo, muitas vezes arcando com um preço muito alto. Em suas atitudes e falas, o profeta faz a história avançar, purifica dos fechamentos e das idolatrias, leva pessoas e povos a mudar de atitude. Nessa relação entre palavra de Deus e conversão, podemos identificar a ação profética. Na medida em que nosso tempo se caracteriza por forte polarização, com fanatismos e fundamentalismos que funcionam como muros, dialogar significa construir pontes, construir conexões entre perspectivas diversas, algumas vezes contrárias. Vivemos um tempo de pluralidade, com incontáveis visões e compreensões, num contínuo movimento que compõe mosaicos culturais variados. Se, por um lado, essa realidade carrega em si mesma uma riqueza humana e social, não experimentada antes pela humanidade, por outro lado, ela é igualmente capaz de gerar atitudes de autoproteção. Nesses casos, pessoas e grupos se agarram às suas concepções de um modo reativo, até mesmo violento, e, consequentemente, não dialogal. O diferente, os outros, que na verdade são irmãos e irmãs, passam a ser vistos como inimigos a combater, ainda que o resultado possa ser a morte. Nesse sentido, a ausência de diálogo é uma ameaça à vida. Por conseguinte, chamar ao diálogo, possibilitar escuta mútua, auxiliar na apresentação de compreensões, tudo isso, uma vez que interpela a postura polarizada atual, pode ser considerado um jeito de ser profeta. É possível que durante a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 surjam perguntas a respeito das diversas situações de morte e sua relação com o diálogo. As vítimas de chacinas e guerras, os refugiados, os agredidos pelo racismo, os que estão ingressando em situação crônica de fome, esses e outros exemplos podem levar à impressão de que o tema diálogo está em descompasso com a realidade, na medida em que é um tema de natureza mais pessoal, interior, intimista. No entanto, é exatamente para corrigir tal tipo de compreensão equivocada que a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 nos propõe esse tema. Não se trata de negar que o diálogo, assim como todos os demais temas, possui uma dimensão pessoal. Esta, contudo, se encontra em direta articulação com as demais dimensões da vida, entre as quais a socioambiental. Enquadrar a questão das inúmeras formas de sofrimento na ótica do diálogo significa indagar quais são os valores últimos a reger nossas opções e atitudes. Significa, portanto, radicalizar a questão, olhar o problema em sua raiz, como aconteceu na campanha da Fraternidade 2020, com o tema do cuidado. As incontáveis agressões da vida estão, de algum modo, ligadas pela indiferença. Lembrava-nos a campanha da Fraternidade do ano passado. O caminho para o enfrentamento passa necessariamente por uma postura que podemos chamar de diálogo. Talvez poderia ser usado outro nome. O importante, porém, é a atitude de nos debruçarmos contemplativamente sobre pessoas e grupos, especialmente sobre os que, da pluralidade do mundo atual, assumem perspectivas distintas das nossas. Em lugar de indiferença e agressões, convívio e escuta. Em lugar de autossuficiência e polarização, diálogo. Meu abraço, amigo. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Fiquem com Deus e até o próximo programa.